Porque é verdade, né? Cada um fica na prisão que abraça, que chama de sua, aonde gosta de viver. Não posso querer mais? Pode querer mais, não pode precisar de mais. Porque a hora que você precisa, viver sem é difícil. E esse precisar, ele existe só por causa de uma crença que você colocou lá. Porque quando a gente ama, a gente faz o contrário, a gente desarma a maldade. E joga luz na situação. Quando tem luz, as pessoas enxergam melhor. E elas vão reconhecer os erros que tomaram por verdade e corrigir-se-ão. Olha que coisa boa. É esse o caminho. Não tem outro. Não posso querer mais? Pode querer mais. Não pode precisar de mais. Porque a hora que você precisa, viver sem é difícil. E esse precisar, ele existe só por causa de uma crença que você colocou lá. E a matemática você pode querer ignorar, né? Mas ela vai estar sempre operante. Sempre. Ai, mas sempre, viu? Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina. Como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Quantas mudanças em cada dia vivemos, né? Justamente para que nos conheçamos e, fazendo isso, sejamos senhores de nossas emoções, senhores dos nossos desejos e de nossas escolhas, porque na maioria das vezes a gente transfere isso, né? Você já percebeu? Pro externo. Ai, olha, tanto que eu queria fazer uma coisa e me puxou. Aquela situação me puxou para outro lado. E daí quando eu vi, já estava longe, não é verdade? Do caminho que eu queria trilhar. Ah, mas nunca é tarde para você recomeçar, meu neto. Viu? Sempre é momento de dizer, eu sou sim tudo o que eu acho que eu quero ser, que é bom, né? Porque não adianta também você asseverar que é aquilo que você quer ser, né? Mas que não faz bem para você. Não serve, porque você, no final das contas, capaz você consegue, mas para o seu próprio, como quer dizer, né? Para o seu próprio mal. Quando a gente faz alguma coisa pelo próprio bem, a mãe da gente fica feliz, né? Quando a gente diz isso, que a mãe da gente fica feliz, quer dizer que alguém que ama a gente, olha que coisa boa, né? Fica feliz. Quer dizer que é coisa boa. Se é coisa boa, a gente tem que procurar fazer mais. Esse outro ama a gente, fica feliz. Quando a gente faz uma coisa boa, é porque a partir daquilo que a gente fez, a gente vai acumular algum tipo de progresso, já seja físico, já seja espiritual. E o melhor deles é você se conhecer, viu? O que eu estou fazendo aqui e por quê? Para quem que eu estou transferindo? O poder da minha alma, porque é verdade, né? Cada um fica na prisão que abraça, que chama de sua, aonde gosta de viver. Não vai admitir, a pessoa está naquela pira, né? Naquele ambiente desagradável. E ela não vai admitir porque ela não acredita nisso. Ela nunca vai acreditar enquanto ela estiver transferindo a responsabilidade para os outros. Algum vem e encarna na Terra, né? Daí diz assim, olha, eu queria tanto encarnar num planeta melhor e tudo, mas por que você não foi? Oh, porque eu não sou evoluída. Pronto, você definiu que você não é evoluída. Agora só sobra para você aquilo
que você vai poder acessar baseado no senso de identidade que você vestiu. Olha, demorou para o meu neto compreender isso, viu? Ai, meu Deus, como que demorou? E a avó não tem pressa, nem Deus tem pressa, é a vida de cada um, né? E você também não tem que ter pressa, ninguém tem pressa que você saia da prisão onde que você está. Mas você vai continuar nela enquanto nela você encontrar aquilo que você acredita precisar. Quando você deixar de acreditar, não faz mais sentido. É como que diz, né? Eu gosto de jogar videogame. Você tem que estar num lugar onde tem eletricidade. Onde dá para carregar a bateria, se é o celular, né? Não importa, você tem que outro lugar para você não serve. Mas é porque você decidiu que aquilo para você é uma coisa que você queria. Tudo bem, né? Se você consegue viver sem, é só uma coisa que você quer. Agora, a hora que você não consegue viver sem alguma coisa, aquilo passa a ser uma coisa que você precisa. E hoje você só precisa dormir e as necessidades físicas, comer e beber água. É só isso que você precisa. O resto foi agregado aí pela cultura, né? Algum diz, eu preciso passear. Algum diz, eu preciso de sorvete, desse tipo de comida. Senão eu não tenho paz. Tudo que está além, né? Você tem a nutrição necessária para o corpo ter saúde e o descanso necessário é agregado. E aí você vai vestindo a cada dia um novo senso de identidade, mais complexo, antes de ser simples, né? Cada vez mais complexo, porque complexo é que tem muitos passos, né? Então hoje, para eu estar feliz, eu tenho que ter uma casa. Aí o outro nem que não tem casa, aí se ele tivesse casa ele daria tudo, né? Mas você já não está feliz só com a casa. Você tem que ter uma casa que tem ar-condicionado. Olha. Querer ar-condicionado pode, né? Não viver sem. Daí é uma necessidade criada. Aí você gosta de ter uma casa, ter um ar-condicionado. E ter uma empregada que limpa ela. Você pode querer, se você tem condição, pague mesmo. Mas precisar, daí você não consegue mais viver numa casa que não tem nem ar-condicionado e nem empregada. A vida sua parece que fica assim, né? Tão difícil. E alguém que está de fora que nem casa tem, nem ar-condicionado tem. Na hora que dá um cantinho pequeno para ela, que seja, com colchão, ela já levanta a mão para o céu e agradece. Então, o que a avó quer dizer com tudo isso? Não é que você não você deve viver na rua. É que tudo aquilo que a vida oferece, receba, agradeça e viva com desapego. Não posso querer mais? Pode querer mais. Não pode precisar de mais. Porque a hora que você precisa, viver sem é difícil. E esse precisar, ele existe só por causa de uma crença que você colocou lá. Olha como que são as coisas. E daí você fala, né? Olha, eu sonhei com isso e eu queria saber. Tá bom, você quer saber o significado do sonho e como que ele se encaixa no seu momento presente, né? Tudo bem, isso pode querer, por que não? Agora, precisar disso, meu neto, para você estar bem, para você estar em paz. Não seja assim, porque você cria peso para o seu próprio momento, para a sua própria situação, gratuitamente. É gratuito isso, desnecessário. Porque daí você fala, né? Olha, eu sou inteligente. Não é. Não é, porque quanto mais complexidade, ou seja, quanto mais variável você precisa ter acesso para você estar em paz, mais possibilidade de uma delas faltar e você não ter paz.
Então, quando alguém fala uma coisa, daí você precisa que ela não tivesse falado para você estar em paz. É uma necessidade que você criou. Não, vó. Ninguém tem paz quando o outro fala mal da gente. Tem sim. Quem não tem paz é quem precisa que o outro não fale para estar em paz. E você não é assim. Ai, vó, a senhora nem sabe o que, minha neta? Ai, a minha família não tá bem, viu? Tudo bem, a avó também quer que a sua família esteja bem. E eu acho que você quer mais ainda do que a avó, né? Porque você cresceu nela, você viveu nela. Ou quem sabe você mesmo criou ela, né? Que se você for uma mãe, né? Um pai, tudo. Mais ainda que você vai querer mais do que a avó. E a avó entende isso. Agora, precisar... Aí não coloca você como melhor amiga, né? Coloca você um pouquinho, mas até como se você fosse o próprio algoz, é verdade. Quem é o melhor amigo não coloca a gente no sofrimento. A gente sendo o próprio melhor amigo, melhor amiga, não vai se colocar em sofrimento. Colocar em sofrimento é criar relação de dependência com as coisas, aonde deixa de querer e passa a necessitar, que é apenas uma expressão de uma crença. É verdade. Ai, meu Deus. E aí você olha no dia de amanhã, você diz, gente, essa realidade não está do jeito que eu queria. Lembra o que a avó falou? Enquanto eu só estiver querendo, não tem problema, porque se ela não estiver do jeito que eu quero, amanhã eu vou trabalhar para que depois da manhã ela esteja do jeito que eu quero. Ai, vó, mas se o outro foi injusto e fizer um montão de coisa, não der para reverter a minha situação. Resolvida está. Minha neta, o que não der para reverter, ou se criar uma necessidade de reverter, enquanto não reverter, você não vai estar em paz. Não é melhor você continuar querendo reverter aquela situação, sem transformar ela numa necessidade, porque daí você não sofre durante o percurso da onde você está até o desfecho. Só isso, minha neta. Ai, se você entendesse só isso que a avó está falando, quanta dor de cabeça você ia evitar, sofrimento gratuito. É sim. Porque hoje muita gente vai para a cadeia assim, né, desmerecidamente, pela maldade de alguns. Não é verdade? Ai, vó, concordo com você. E aí a gente espera a justiça do homem, né? Se não vem, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não falha. E daí, enquanto você vive uma injustiça, queira reverter aquilo. Isso é ter resignação, não é ter aceitação. Agora, a rebeldia é quando você precisa que aquilo seja revertido. E algum, que é diferente de você, né? Não hospeda no coração o espírito da bondade, do perdão e da misericórdia. Há alguns, né? Que não hospedam estes espíritos no coração, vai querer revanche, vai querer vingança. Olha, aquele fulano foi injusto comigo, eu terminei mal por 1 ano, 2 anos, 10 anos, sabe-se lá quanto, né? Ele agora vai ser o destinatário de todo o ódio que eu possa fabricar no meu coração. Isso daí é um erro de cálculo, você está calculando mal, você acha que está levando vantagem. Ah, ele vai pagar, vó. Não vai, ele não vai pagar pelas suas mãos, ele vai pagar pela lei universal, né? Que a parte da onde você planta é o que você colhe, né? Mas das suas mãos só vai sair mais plantação. Ele plantou, ele vai colher. Você vai fazer maldade, seja para ele ou para quem for, você está plantando maldade. Você vai colher maldade. Ah, mas eu já colhi maldade, vó. Pois é. E foi bom? Não foi. Então não faça para os outros o que você não quer para você. Ah, vó, mas isso Jesus falou há 2000 anos. Pois é, você não entendeu ainda. Veja só.
Mas porque você não está na minha pele, você diria isso para Jesus? Eu não, eu falaria que ele está certo e eu perdoaria, vó. Então não fale isso para a avó, porque você está falando isso para si mesma. No afã, que tendo justificativa, você passa a ser correta. Não, só porque é justificado que o outro fez o que não devia, está provado, né? Isso não dá o seu direito de ir lá e fazer a ele o que você não gostou que ele fez com você. Mas ele tem que aprender, vó, não se preocupe. A lição, ela demora, mas chega. Pode demorar, mas ela chega. Fica, olha, gravado no perispírito das pessoas. Plantou, vai colher. Daquela semente algo vai germinar. É uma semente boa, germina coisa boa. Não tem, olha, você pare de se meter assim, né, a querer as coisas que resulta de, olha, ódio, porque isso só atrapalha você, atrasa você, deixa o seu espírito de luz escurecido. É verdade. Quem é que vai atrás de tropeçar quando pode andar de cabeça erguida, minha neta? Olha, quando alguém for uma maldade para você, você deve levantar a mão para o céu e dizer: graças a Deus, não foi eu que fiz para ela. Porque que horrível é praticar o mal. É verdade, você não fica saciada. A pessoa que faz mal para você, ela não fica saciada, ela vai querer fazer mal para o outro. Você sabia disso? E depois para outro, e depois para outro, e depois para outro. É verdade. Ela nunca vai se saciar. Porque ela está querendo tapar um buraco que não se tapa com maldade. Só com o autoconhecimento de que cada um é uma luz que por si só é completa e não precisa ser completada com nada. Imagina, quem faz maldade é você que está por cima de você. E você não pode estar de um jeito, busca maneiras indizíveis, incorretas, equivocadas, que não acha que está saindo de graça para outra pessoa, não, viu? Olha, o cara passou cá num vídeo, né? Que assim, né? Pegou assim, não gostou do outro que fechou ele no trânsito, desceu do carro com um taco de beisebol. Nossa, mas ele deu assim uma parlada no vidro da frente, que o carro assim que fechou ele, o dono do carro ficou assim sem saber o que fazer, né? Mas era um homem brabo também, viu? Um jovem ainda. E esse já é um senhor mais velho, né? Ele tinha que ter mais paciência que o jovem, né? Todos têm que ter paciência e ninguém é justificado na maldade. Mas quanto mais velho a gente é, mais tempo a gente tem de aprender que o perdão é o melhor caminho, é a melhor ponte entre dois corações. Tudo bem um jovem não entender, agora um velho, minha neta. Você já tem mais de 21 anos, você já é grande, já devia dar conta de compreender isso. Que a maior e melhor vantagem tem aquele que ama, não aquele que odeia. Pronto, então ele deixou do carro na hora que fechou o sinal, né? Daí ele foi lá no carro da frente, disse: você fechou eu. Até o outro entendeu o que estava acontecendo. Ele estava com tanta raiva que ele pegou. E tinha criança no carro. Ele falou: eu tenho criança no carro, e se eu capoto e tudo. O outro da frente nem tinha percebido isso, nem sabe se é o caso, em que situação. Daí o cara pegou o taco de beisebol, foi lá e pá no vidro da frente. Para que esse jovem ficou enfesado,
saiu do carro e disse: pare com isso, hein? Não é porque você tá com um taco de beisebol aí que você é o bam bam bam, que não, viu? Pode parar, que eu vou quebrar o seu topete. Olha, imagina, né, que pessoa assim com uma posição forte, né? Ele sem arma nem nada, tava enfrentando o outro com um taco de beisebol. Esse sim tinha um espírito forte, né? Da hora que ele voltou pro carro, ai, pra quê? O homem voltou a provocar ele. Minha neta, qual que é o propósito disso? Você me diga só. O cara da frente fechou você? Fechou. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Pronto. Coloca na conta de que ele estava fazendo algo impensado, que ele não sabia. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Amanhã pode ser eu sem querer fechando alguém. Quem sabe ele não fechou você sem querer, minha neta. Bota a mão nessa sua cabeça. E lembra do que a avó está falando nas horas que mais precisar. O amor é o caminho de melhor retorno para mim e para todos, em todo e qualquer momento. É verdade. E aí você vai ver que, olha, essa daí é a melhor aposta, viu? Em todos os momentos. Ai, não, olha, ele já era grande, quer dizer, ele já era pai, né? E se ele estava com as filhas no carro, ele não tinha que... Olha, o jovem falou para ele: você não acha que você só que tá com uma arma branca na mão, que eu não vou enfrentar você, viu? Daí ele voltou pro carro. Ai, pra quê? Foi lá o homem de trás e pegou, deu um chute na porta. Ai, não, aí não, aí não, aí não. Aí o homem, o jovem saiu de dentro assim, magro, ele era alto, mas ele tinha assim, né? Olha, uma força no olhar assim dele, uma posição firme. Que quer dizer, não quer dizer que você é porque você é forte, que você tem arma, que olha, a Vergun tem uma posição forte de uma forma assim que ele pode perder, mas enquanto ele tiver força, ele vai levantar e vai combater você, viu? Tem gente que é insistente e dura na queda. É verdade. Por isso que nunca se deve mexer com quem tá quieto, né? Mas ele estava errado, não importa. Se o outro tá errado, algum dos dois tem que consertar, porque senão dali sai briga. O outro consertou, né? Ele falou: bom, se eu fechei, pronto. Paciência, porque agora já passou, né? O senhor tá bem, eu tô bem, volto pro meu carro, eu sigo a minha vida. Mas já foi, o que o senhor quer que eu faça, né? Então ali, quando um não quer, dois não briga, né? O um não estava querendo. Ainda que o outro veio, bateu, quebrou o vidro da frente, um pouco, né? O jovem ainda teve pulso firme de dizer: olha, aqui eu não vou brigar, pronto. Já fez, já quebrou, já foi, tudo, pronto. Vamos para frente. Ainda mais que o senhor tem fio no carro, vamos para frente. Mas para que aquele homem estava, olha, endiabrado, ele queria brigar. Ou eu não sei se ele queria brigar ou se ele se encontrou numa situação onde ele, por ter um taco na mão, você viu na vantagem. Você nunca está na vantagem quando você faz mal para os outros. Porque ainda que o seu ataque resulte em destruição, vai ter retorno. Se ele não conseguir rebater você hoje, ele vai procurar você até achar. E se não foi ele na pessoa daquela identidade, vai ser aquela energia incorporada em outro. Tudo a energia que você cria volta para você. Por isso que a avó sempre fala: projeta no mundo energia de bondade, de amorosidade. Por quê? É isso que vai voltar para você. Na pessoa mesma, daquele a quem você fez a bondade,
ou na pessoa de outro, não importa. A bondade vai como quer dizer, né? Viajando pelo mundo numa forma de energia de luz. Daí num dia que você mais precisa, ela vem, incorpora em alguém e esse alguém faz uma bondade para você. É a luz que você projetou no mundo, que deu a volta, incorporou em alguém e resultou reverberando em resultado positivo para você e para a sua vida. Olha, você não sabia disso, é assim que funciona mesmo. E é igual quando você libera no mundo uma projeção de sombra, né? Ela dá a volta, dá a volta, dá a volta. E na hora que você mais precisa, ela incorpora em alguém e termina de derrubar você se você não caiu sozinha, né? É desse jeito. Então nunca compensa você fazer maldade para o outro. Incluso quando o outro, sobretudo, né? Quando o outro está errado, porque é aí que você tem que dar testemunho que você tem fé em alguma coisa. Porque de que serve ter religião se não é para usar nessas horas? Me diga só. E o outro ainda tinha, né? Ali no peito um crucifixo, né? Olha Jesus crucificado, carregava no peito. Você acha que tem, minha neta? Tem coerência isso? Uma pessoa carregar o crucifixo de Jesus no peito, um taco de beisebol na mão e arrebentar o vidro do carro do outro. Você me diga só, aonde está a coerência? E ali você olhava no retrovisor dele pendurado, dizia assim, Jesus é meu pastor, nada me faltará. Se não vai faltar nada, o que você tem que caçar? Encrenca com os outros. Não vai faltar nada. Ah, mas para quê? Nessas horas a pessoa fica cega. Né? É porque ela não se conhece. É que ela criou a necessidade de ter paz no trânsito. Para que você quer essa necessidade? Você pode querer ter paz no trânsito, mas não depende só de você. Você não está andando na rua sozinho. Até se você andar sozinho, você passa num buraco, acabou sua paz. Porque o prefeito, porque o vereador que não soube, né, vigiar que os trabalhadores fizessem bem o trabalho, essa rua fosse tapada, o buraco, né? Aí você me diga só. Ainda que não tem ninguém na rua, só de você cair num buraco, acabou a paz. Por quê? Porque você criou a crença de que precisa que tudo esteja perfeito para você estar em paz. Nisso, há imperfeição. Se você é imperfeito, você não pode esperar a perfeição dos outros, nem exigir, muito menos exigir, né, minha neta? É a verdade. Então, a partir disso que eu vou falar para você, né? Ele voltou lá e deu um chute na porta do carro do jovem. Esse jovem, acho que ele tem uns 27 anos. Desceu do carro. Nossa senhora, mas pensa num rapaz brabo. Foi para cima do homem. O homem deu-lhe uma paulada assim, que ele segurou com o braço. E ele percebeu, ele falou, aqui não vai dar, viu? Vou ter que dar outro jeito. Deu a volta no carro assim, e o cara do bastão começou a ir atrás dele. Pronto, daí ele subiu no vidro do carro desse homem, que estava na parte de trás, né? Ele começou a pular no vidro da frente dele. O cara do bastão, que foi quem quebrou primeiro o vidro, né? Do carro da frente. Agora o motorista do carro da frente, que era o jovem, né? Tava pulando em cima do vidro do carro de trás, aonde no banco de trás tinha 2 crianças. E ele pulando, pula, até que quebrou o vidro do carro do homem de trás. A avó fica assim pensativa, porque parece piada isso. 2 crianças. Gente, isso daí é situação de 2 crianças. Você fala assim, tem 2 crianças ali, olha o que elas estão fazendo. Você entende? Nem assim, né? Não deveria, porque os pais
Deviam educar, né? Não deixar a criança chegar nesse ponto. Ali tinha 2 crianças. Pior é aquele, né, que já era pai. Ele não tinha que ir lá provocar o outro e o outro deixar quieto e depois voltar e chutar a porta. A avó não fala que algum dos dois tá certo, né? Porque a partir do momento que você aceita um insulto, você também não tá muito certo, viu? A avó entende que ninguém tem que ficar aguentando tanto, né? E que ninguém é santo. Mas a avó também entende que é momento de dar testemunho da sua conquista ética, moral e da religião que você professa. Da sua fé. Porque senão não tem sentido dizer que é da religião tal quando está tudo bem. Isso daí não é dar testemunho. Quero ver você falar que sua religião vale muito nas suas ações, né? No resultado de um dia. Aí que você tem que falar, olha que religião linda que eu professo, olha no que ela me transformou. Olha a fortaleza que eu tenho. Olha a minha conduta de luz. É aí que se esmera aquela religião. Algum quer que a religião seja promovida pela boca dos outros, não pela própria atitude. Nunca vai ser assim. Pronto. Daí o cara ficou mal e o homem do bastão ficou mais bravo ainda. Ele falou assim, agora você vai ver. Daí ele pegou, foi assim para dar uma paulada. O outro deu uma cambalhota assim, pulou para fora do carro. E aí, como que dizer, né? A agressão não alcançou ele. Daí o homem do bastão começou a correr atrás dele. Ele começou a dar volta no carro, fazendo um 8, né? Volta no carro da frente, volta no carro de trás. Até que o jovem, né, falou assim, ele vai me pegar com esse bastão, não vai terminar direito, peraí. Ele pegou uma pedra no chão, pra quê? Parou assim que o cara do bastão até se assustou. Ele falou, ai meu Deus, se essa pedra pega na minha cabeça, dito e feito. O jovem mirou bem assim a cabeça dele, pá, deu a pedrada nele, ele perdeu aí o sentido, não, só não desmaiou, mas ele encostou no carro assim, do jovem assim, segurou com a mão, perdeu o sentido, só pra você ver, né? Daí ali quem estava filmando desligou a câmera, a avó não viu mais nada, mas você consegue entender onde vão as coisas? Quando a gente diariamente, podendo se conhecer, não exercita este músculo importantíssimo. Então, minha neta, a partir de hoje, meu neto, vocês que estão escutando a avó Vicentina, tenham amor próprio. Parem de precisar das coisas. Aprenda a querer e deixar que isso baste. Contentando-se cada dia mais com aquilo que tem, que não é pouco, mas você não vê. Pare de diminuir a força do seu guerreiro interior para as atividades necessárias do dia a dia, que te convidam à reforma íntima, ao progresso na luz e a ser na terra representantes de Jesus. É verdade. E dessa forma, se conhecendo, trabalhando em si mesma, exercendo o músculo da compaixão, do amor próprio e do amor ao próximo, do perdão, você vai ver a sua luz brilhar e a paz o seu caminho pavimentar. É verdade. E aí você não vai precisar mais de respostas. Será que quis dizer isso ou será que quis dizer aquilo? Será que eu sonhei e recebi uma mensagem? E essa mensagem quis dizer isso? Não importa. Traduz o sonho da melhor forma que você pode e chama aquilo de verdade, porque você nunca vai saber. Então, é melhor interpretar da maneira
que fortalece o seu guerreiro interior, dando a você permissão e liberdade para brilhar, para ter fortaleza interior. É verdade. Olha que coisa boa quando a gente tem fortaleza interior, né? A gente decide o que quer fazer, bota a mão na massa e quando vê a hora passa, você concluiu aquilo com o qual você se comprometeu. Você nunca foi fraco. Só encontrou coisas que determinou precisar, erroneamente. Porque você não precisa do prazer temporário, passageiro, efêmero, superficial. Nada daquilo que não te completa, que é o que mais tem no mundo, né? Tudo o que você precisa foi e sempre será ser filha e filho de Deus. É só isso que você precisava. E isso você já é. E nisso você já está completa. Não precisa de mais nada. Dizer que precisa amarra-se a essa realidade. Olha, se você aprende a necessitar daquilo que só existe nesse mundo, na hora que você morrer e desencarnar, e você querer ir para um mundo mais evoluído, você não vai poder. Por quê? Porque criou uma necessidade, identificação. Você viciou aquilo que só existe aqui. Então, tem que voltar para cá. Não é que tem que, mas vai se obrigar a voltar para cá, porque criou a crença do precisa. Eu quero, mas não preciso. Quando você fala assim, se aquele objeto de desejo fartar, tudo bem, você começa a querer outra coisa. Mas se você precisa, é farta, não está tudo bem, você sofre. Aí sofrendo, você não está sendo sua melhor amiga. Não está representando bem a religião que professa. Porque quem tem uma religião não sofre, né? Não deveria. Ai, sofre assim, não sofre. Porque entende que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E o que significa isso? Que aquilo que se desdobrou porque Deus permitiu. Senão Deus não seria um Deus infinitamente justo e bom. Então, se o que se desdobrou porque Deus permitiu, você tem que pensar que Ele permitiu que aquilo acontecesse para que ensinasse você a amar os algozes. Não dizer que eles estão certos. Não colaborar com o pensamento destrutivo. Porque quando a gente ama, a gente faz o contrário. A gente desarma a maldade. É jogar luz na situação. Quando tem luz, as pessoas enxergam melhor. E elas vão reconhecer os erros que tomaram por verdade e corrigir-se-ão. Olha que coisa boa. É esse o caminho. Não tem outro. Toda vez que você for para outro caminho, você vai ser convidada a recomeçar. E não vai dali adquirir nenhum retorno positivo. Nenhum progresso, nenhum avanço, a não ser aquele de saber que não é por aí. Se aceitar o aprendizado, né? Depois da queda. Porque muita gente, olha, escolhe ir para o caminho errado, escorrega, cai, bate com a bunda no chão, levanta. E cinicamente diz: eu caí por causa do outro. Ou diz: eu não caí, eu só escorreguei. Ah, eu só raspei. E nem um pouco interessada vai ficar na crença que abraçou, que a torna prisioneira de uma dependência inventada. Olha. E nisso vão passando-se os anos,
vão passando-se encarnações, e você podendo estar num planeta melhor, volta para esse. E às vezes vai até para um pior, né? De tanta, como quer dizer, variáveis de complexidade que abraçou, chamando da necessidade, que tornou o seu espírito escuro e pesado, criando sintonia, portanto, com planetas escuros e pesados. Olha, é matemática isso. Viu? Não é nem filosofia. Olha que interessante, né? E a matemática você pode querer ignorar, né? Mas ela vai estar sempre operante. Sempre. Ai, mas sempre, viu? Então é isso que eu queria passar para você hoje. Ai, eu gostei tanto desse encontro de hoje, né? Que ajudou você a abrir bem os olhos para aquilo que você precisa prestar atenção. Que é a própria luz. Que é exercitar o autoconhecimento. E que é, antes de qualquer coisa, perdoar, amar, libertar-se do apego às posses, às paixões e aos desejos. Olha que importante isso, né? Ai, gostei. Que encontro maravilhoso foi esse, né? E eu termino dizendo, como eu digo sempre: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos, nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente constantemente se propõe libertar-se da prisão, da necessidade criada, que só faz a gente sofrer quando o objeto de desejo não estiver presente. Ame sempre, indistintamente, e estará amando a Deus sobre todas as coisas, e a si mesma como ao próximo. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da vó. Até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto, viu? Beijo. Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, 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 oh. Porque que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né? E energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha, nem olha você, cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente, Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você, cuidado, a avó repete porque você precisa, olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho, sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa, viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica.
É que nem que a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? É cada dia mede o seu progresso. Viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuida o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sim, porque se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza, você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. Quanta gente não aconteceu isso? Deu para ela muito mais do que ela podia. E ela se arrebentou no chão. Digamos, você pede um carro. Dá um carro para você que é o melhor carro, mas você não sabe dirigir. O que adiantou dar um carro para você? Pare de pedir uma realidade linda e maravilhosa. Vá tirar carta antes, para poder conduzir essa realidade. Pronto, falei. É isso que eu tinha para dar de recado para você hoje. Todo mundo quer um carro, mas pouca gente quer aprender a dirigir. E como que eu aprendo a dirigir? Todo dia dando um passo de cada vez, se fortalecendo, psicológica, emocional e espiritualmente, para chegar a mais coisa e abençoar você de forma maior, só expandindo os horizontes. De outro jeito, olha, não queira carro. O carro vai ficar na garagem. Não vai favorecer você, não vai beneficiar você em nada, minha neta. Zero. Zero, zero. Deu, para que você quer coisa que não vai servir? Então, honre tudo que te chega no pequeno. Se fortaleça com essa diversidade que chega, para que amanhã você tenha uma condição de conforto maior, uma condição de relacionamento maior. Tire carta para cada tema que você quer no dia de amanhã dirigir. Só dirige carro quem tem condição confirmada de ter aprendido a conduzir. Quanta gente não aconteceu isso? Deu para ela muito mais do que ela podia. E ela se arrebentou no chão. Digamos, você pede um carro. Dá um carro para você que é o melhor carro, mas você não sabe dirigir. O que adiantou dar um carro para você? Pare de pedir uma realidade linda e maravilhosa. Vá tirar carta antes, para poder conduzir essa realidade. Pronto, falei. É isso que eu tinha para dar de recado para você hoje. Todo mundo quer um carro, mas pouca gente quer aprender a dirigir. Você tem que, olha, fazer tudo que está ao seu alcance para não piorar as coisas. A gente erra, você fala, olha, eu não erro, erra. Olha, não tem um na terra, só Jesus que era santo, viu? Você para de palpitar nas coisas antes de ir buscar conselho de quem estudou aquilo. Tudo com uma decisão pequena. Você pega um caminho, aí você vai repetindo aquilo, você termina num lugar que é bom ou você termina num lugar que é ruim. Sempre esteja ocupada com o bem próprio e o bem do próximo. Viu? E você vai ver que, olha, a longo prazo isso só vai ser positivo. Vai. Em qualquer momento que você lembrar, faça como o meu neto. Se pergunte, por que não estáis a sorrir? Por que não estáis a expressar um sentimento de gratidão ao Senhor da vida pela saúde que tens? Se tens pouca saúde, alguma saúde você tem.
E por essa se agradece também. Ai, que palavras lindas essas, escreva elas, viu? Porque olha, o dinheiro você pode ganhar de novo, mas as horas que você não investe, essas não volta. Mas não volta nem com reza braba, diz assim, eu vou botar meu joelho no milho. É assim como um ato de penitência, vou rezar e minhas horas vão voltar. Não vão voltar. É desse jeito, você só tem saudade do passado, o projeto futuro, quando tá com tempo sobrando. No presente, que ali não tá aproveitando tudo o que poderia. É desse jeito. Vingança é quando você faz contra alguém alguma coisa que ao ser recebido pela pessoa, ela fica pior do que estava. É isso que é vingança. Ela vai ficar melhor do que estava se você deixa de amar ela? Não vai, vó. Então você está praticando a vingança. Então ame sempre. Por isso que a avó fala, quem está com os olhos para fora e não para dentro de si próprio, está de costas para Deus. Não seja você mais uma, né? Nossa, ninguém sabe o prejuízo que é de você ter a oportunidade de não treinar sua mente e seu coração hoje, viu? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Tanta diversidade que o mundo pode apresentar pra gente. Sempre na forma de oportunidade de crescimento, de treinamento, né? Para sermos melhores pessoas. Nunca as adversidades no mundo servem pra gente ficar pior do que estava. Porque então Deus não seria um Deus de bondade, né? Seria um Deus de maldade. E isso ninguém pode conceber. Deus se concebe como Deus de amor, infinita bondade. Viu? Então, tudo que existe é para o nosso bem. Ai, gente, você olha para tudo e a hora que você se dá conta que você pode escolher de que forma você vai interpretar aquilo, pouca coisa tira sua paciência, viu? Mas olha, pouquíssimas coisas tiram a sua paciência, quase nenhuma. Eu falei que não é uma coisa boa de você fazer assim mesmo, é sim, vó. Nem então, por que você não faz? A pessoa na ilusão, é na busca por prazer temporário, é desinformada da luz que carrega, ela vai aumentando o buraco interior e pedindo para as pessoas preencher, cada dia com alguma coisa a mais. Troféu de vingança executada com êxito não deveria ser motivo de orgulho para ninguém, viu? Tudo que você se esforça para subtrair do outro, sobretudo tempo de qualidade, você mesma ou se retira. Antes, né? Todos os dias a gente tem exemplo na nossa própria vida de fazer o que não deve. Que moral a gente tem de falar dos outros? Cada um dá o que pode dar. A pomba faz as suas necessidades, o meu trabalho é não deixar a cabeça embaixo. Não normalize que os outros fez o errado, partindo de que a justificativa é boa, viu? Cada 10 minutos, uma pessoa pode sim estar escolhendo como viver aquele bloquinho de tempo. É isso. Essa é a fórmula da tranquilidade íntima, da felicidade, alegria, paz de espírito. Você não querer muito mais que o seu esforço, sua inteligência pode te dar, viu? É por isso que a avó trouxe essa coisa hoje. Porque era para você lembrar de constantemente orar e vigiar, para que a sua vida seja maravilhosa. Porque a dos outros, é eles que têm que cuidar, viu? E a sua é você. Porém, do outro lado, todo mundo terá encontro marcado com o conjunto dos pensamentos que hospedou, com o grupo dos sentimentos que hospedou e das ações que executou, no bem ou no mal, contra os outros ou contra si mesmo. Porque é o que gosta, né? É o que tem que viver, é o que vai continuar vivendo, aquilo que mais gostou de fazer, de sentir e de pensar durante a encarnação. Que mais adequado?
E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas ações, né? Aonde a gente entende que cada segmento da nossa vida tem a qualidade que a gente nele coloca. Porque todo tombo nosso é parafuso sorto. Sabia disso? Cada tombo que você deu na sua vida é porque você pegou de andar de bicicleta, apoiou as rodas assim e vamos. Tá andando, já basta, já tá bom. Eu tenho pressa. Não foi um buraco, você já caiu no chão. O buraco é a adversidade. De ter apertado os parafusos, né? Isso não teria acontecido. Se você tivesse se nem é hoje, nem antes também, né? Não era para chamar isso de ser precavido. Era para chamar isso de o básico do bom senso, né? Eu sendo minha melhor amiga. Basta. Basta, viu? Ai, olha... Você deixando de se doutrinar que precisa de tudo que não precisa, você deixa de precisar. E não precisando, quando não tem, não se joga no chão, esperneando, chorando igual criança, exigindo o que, na verdade, ninguém tem obrigação de te dar. A paz que você for ter aqui do outro lado é aquela que você conquistar. Não é aquela que os outros vão te dar. Porque os outros só dão o que tem. E nem todo mundo tem paz para dar. Viu? Quem fica repetindo cálculo equivocado e por conta disso não progride, é aquela pessoa que encontra tudo que gosta na prisão onde reside. Escreva isso. Aí tem muita sabedoria, viu? Muita sabedoria. Deus não prende ninguém numa condição reencarnatória. É o magnetismo que você coloca nas coisas que você define necessárias para estar bem, para estar em paz. Viu? E aí você tem que ir lá, né? Aonde essas coisas existem. E reencarnar. O lindo não precisa de promoção. Por si só se promove. E é verdade, mas como? Como é que a flor se promove se não é por suas pétalas? Quais são as pétalas de cada religião, de cada filosofia de vida? É a conduta daqueles que a professam, viu? Muitas das pessoas não agem com maldade contra si próprio e contra o tempo dos outros. Elas só estão desorientadas do bem que pode fazer a si mesma ao decidir a qualidade das palavras que saem da boca. Mude o rumo da prosa com todo mundo e transforme aquilo em algo saudável para sua alma, viu? É que nem que dizem, para aquele que é honesto e sincero consigo mesmo, a experiência de escorregar vai existir, mas a de ficar no chão, já não. Escreva isso. E então, a avó sempre lembra, o reino do céu está dentro de você. Aonde tiver a sua atenção, lá estará o seu coração. E aonde tiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Olha. Então você bota a sua atenção para fora. Lá está o seu coração. O que quer dizer? É aquilo que você gosta. É aquilo que você quer comer. É aquilo que você se educou a necessitar. Você quer que todo mundo fique bem, com saúde, que nenhum avião caia. A avó também quer. Mas a avó não depende disso para estar em paz. É a hora que você se educar a depender que tudo esteja perfeito para você estar em paz. Essa paz vai ser jogada para o dia de amanhã. Vai ser protelada e nunca vai chegar. Não tem como, vó, eu ficar assim, né, tranquila, ficar bem,
quando alguma coisa de negativo acontece no mundo. E isso, minha neta, essa afirmação é só isso. Até que você vai lá e dá a ela um valor de verdade. Porque daí ela entra nas suas caixinhas de crença, nas suas caixinhas de certo e errado. Em outras palavras, se tornam lei no seu reinado. Porque o seu reinado é o conjunto de conduta que você se permite vestir, né? Como roupa, de interação com os outros, a partir da qual você acredita que vai ganhar alguma coisa. É verdade. Todos os dias você aprende alguma coisa é para fortalecer a sua armadura nos embates da vida. Para justamente nos embates da vida utilizar e vestir ela. Tem carro e vai a pé por quê? Ai, porque assim eu sou vista como uma pessoa humilde. Não, humilde é reconhecer o que tem e o que não tem. E fazer bom uso daquilo que a sua inteligência ajudou você a conquistar. Ai, minha neta, mas olha, se você deixa de chamar as coisas pelo nome que elas têm, e pinta elas de coisinha linda, olha, você vai se achar justificada na prática do mal. É, minha neta, olha, alguém chega pra você e fala, olha, eu quero jogar esse jogo aqui da troca de ofensa, viu? Pega aqui essa bolinha e me devolve. É, o mal que alguém joga pra gente deve ser um jogo que a gente não dá continuidade. Você está entendendo? Porque quem pratica maldade está ignorando, né? Que dali não vai tirar nada bom. A bondade que a gente faz, por nós mesmos fazemos, porque fica registrado no nosso espírito. E dela já nos beneficiamos. Não precisa mais que outro venha e faça alguma coisa. Eu quero que o que é negativo vá para longe. Então, brilhe a sua luz. Cultive energia positiva. Ame sempre. Envie o que é bom para os outros. E interprete o que houve sempre da melhor maneira. O seu caminho, a rodovia por onde você tem que transitar durante a encarnação, é aquela de interpretar da melhor maneira tudo o que houve e enviar para os outros somente pensamentos e sentimentos positivos, viu? De amor, de humildade, de compaixão e misericórdia, tá bom? E você fica com aquela cabeça, né? Todos esses pensamentos e até se pergunta, gente, quando que esse mundo vai mudar? Quanta gente que se eu pudesse, olha, eu endireitava cada uma com bons conselhos. E daí a avó fala, mas hoje mesmo não é nem 2 da tarde, e você já caminhou com todos esses pecados capitais, e você nem se deu conta. E olha, aquele que não conhece a história própria, está fadado a repeti-la, né? Se pela manhã você não conhece a história com quem que você andou, quem dirá que na parte da tarde você não vai fazer a mesma coisa? Você tem que orar e vigiar. Ele atende você e atende todos que com ele querem caminhar. É o qual? É o demônio da gula que você quer hoje, ele vai atender você. É o demônio da avareza, ele vai atender você. É da soberba? Ai, olha, ele chega rapidinho. É o da preguiça já nem sai, né? Ele fala, olha, nem precisa chamar. Eu já fico aqui, porque eu levantar dessa cadeira confortável e fazer outras coisas, é melhor eu criar uma cópia de mim mesmo e essa cópia que vai atender os outros e lá fica, porque eu daqui não me levanto. Você não deixou eu entrar na sua casa? Deixei. Então aqui eu fico. Daí qual é o outro que você quer caminhar? O da luxúria? Pronto, é o da luxúria. Olha, basta descuidar que um desses 7 pecados capitais se manifesta e caminha com a gente.
E se deixar, dorme lá em casa. Dorme com a gente ainda por cima, né? Não reserve espaço para nenhum desses demônios na sua vida e no seu coração. Antes, crie ambientação e espaço para a luz de Jesus estar na sua vida e manifestar-se no seu espírito e na sua alma. Viu? E caminhe sempre consciente de que o que se planta se colhe. As amizades que você cultiva com você também caminharão depois da morte. Toda amizade que você cultiva durante a vida, que foi o que Jesus falou, né? O que você liga aqui embaixo será ligado lá em cima. O que você desliga aqui embaixo será desligado lá em cima. Ai, vó, mas eu estou com pressa. Não tenha pressa. Mas se eu tenho que chegar lá, vai morrer? Ai, não vou morrer, mas eu não vou ganhar tanto, e precisa ganhar tanto. Quanto eu ganharia se chegasse? Não precisa ganhar tanto. Ganha o que você consegue ganhar sem deixar de amar a si própria e sem deixar de amar os outros. Além disso, não serve você ganhar. Porque vai criar peso na sua alma, no seu espírito e dor na sua consciência. Então, não foi um bom ganho. Quando um ganho é assim, ele não é bom. Então, que cada um brilhe à sua maneira, sem precisar ser o outro. Não suba mais na madeirinha da caridade alheia para ir avançando na vida. Viu? A preguiça ensina isso. E a avó ensina o contrário. Então, esse é o caminho da libertação. Nada querer, nada ser, apenas estar. Nada ser, não queira ser nada, porque aí você vai desfrutar de tudo que você já é. Quando alguém quer, é porque acredita que não tem, não é verdade? É verdade. E se eu quero ser, é porque eu não sou. Quem é, não quer ser, já é. Aplique isso na sua vida, minha neta. E você vai ver que leveza esse lembrete da alma de hoje vai trazer para você. Todo aquele que se engana só está marcando encontro com a decepção. É verdade, a sua visão equivocada da realidade torna você algoz de si mesma. Eu sei que tem que ser sua melhor amiga e ninguém mais. Eu sei que tem que se respeitar. Em verdade, em alta honestidade. Sempre devemos fazer uma coisa pensando no nosso bem, mas no bem do próximo também. Pois é. Você tem que encontrar uma fórmula aonde a equação termina positivo, pos dois. Existe, viu? Com Jesus sempre tem caminho aberto. É só você ter disciplina de pensar. Tenha paciência. Receba o presente de Deus para se tornar melhor pessoa. Ai, que bonito, né? Ver as coisas desse jeito. Basta você querer. Uma criança entrou na padaria com algumas moedas contadas, né, na mão. E pediu um pão. E aí todo mundo prestou atenção, né? Daí o padeiro falou assim: nossa, mas você não é aquele menino do sinal, é? E a sua mãe? Ai, olha, minha mãe tá longe, ficou de eu cuidar dos meus irmãos, viu? Ai, mas isso aqui só dá um pão só, não tem problema, dona. Esse pão que é pequeno que seja, um pouquinho que eu como, o resto de vida eu com meus irmãos. Ai, eu lembrando dessa história, eu até choro porque, gente, o pouco com Deus é muito, né? E às vezes a gente quer tanto, mas tanto que esquece até dos pequeninos que no pouco que recebem são capazes de dividir com aqueles que mais necessitam, né? Mas você não quer que os outros façam além da sua obrigação por você? Ah, eu quero. Então faz você também além da sua obrigação para os outros. Já descobriu a sua canção? Já descobriu a música que você quer deixar de presente para essa humanidade? É isso que a avó queria dizer hoje, né? Todo aquele que se engana só está marcando encontro com a decepção.
É verdade, a sua visão equivocada da realidade torna você algoz de si mesma. É você que tem que ser sua melhor amiga e ninguém mais. É você que tem que se respeitar em verdade e em alta honestidade. Sempre devemos fazer uma coisa pensando no nosso bem, mas no bem do próximo também. Pois é. Você tem que encontrar uma fórmula aonde a equação termina positivo pós dois. Existe, viu? Com Jesus sempre tem caminho aberto. É só você ter disciplina de pensar. Tenha paciência. Receba o presente de Deus para se tornar melhor pessoa. Ai, que bonito, né? Ver as coisas desse jeito. Basta você querer. Uma criança entrou na padaria com algumas moedas contadas, né, na mão. E pediu um pão. E aí todo mundo prestou atenção, né? Daí o padeiro falou assim: nossa, mas você não é aquele menino do sinal, é? E a sua mãe? Ai, olha, minha mãe tá longe, ficou de eu cuidar dos meus irmãos, viu? Ai, mas isso aqui só dá um pão só, não tem problema, dona. Esse pão que é pequeno que seja, um pouquinho que eu como, o resto de vida eu com meus irmãos. Ai, eu lembrando dessa história, eu até choro porque... gente, o pouco com Deus é muito, né? E às vezes a gente quer tanto, mas tanto que esquece até dos pequeninos que no pouco que recebem são capazes de dividir com aqueles que mais necessitam, né? Mas você não quer que os outros façam além da sua obrigação por você? Eu quero. Então faz você também além da sua obrigação para os outros. Já descobriu a sua canção? Já descobriu a música que você quer deixar de presente para essa humanidade? É isso que eu queria dizer hoje, né? Só no presente que você consegue mudar as coisas para melhor. Então, olhou para o passado, que sirva de lição. E agora como que fica? Fica que se é ruim não repita, né? O espírito de gratidão das pessoas a quem a gente serve vale muito mais que dinheiro. Porque ele ativa essas forças do bem para trabalhar em nosso favor, mas sem privilégio. Jesus ensinou isso. Você diz: eu sou cristã, eu sou cristã. É cristã, né? Na boca, né? Da boca para fora. Da boca para dentro, cadê os bons exemplos? Da boca para dentro, só bom exemplo. Viu? Porque, olha, tudo o que você faz fica registrado no seu livro da vida. E a espiritualidade coloca-se de frente com quem não é diferente. Aprendeu? Aprendeu? Tem caminhos que você pediu, não abriu, né? Não era para ir, não era o caminho, não era para você. Nem por isso você morreu. Nem por isso faltou oportunidade. Mas as oportunidades que você recebeu sempre foram aquelas que estiveram ao alcance e na sintonia do seu mérito. Não tem para onde fugir. Mas nem que você queira. Por isso, minha neta, hoje mesmo, no seu espírito, construa o mérito. Pratique o bem. Se esforce. Invista o seu tempo. Cada pessoa que você ajuda é uma amizade nova que você ganha no mundo espiritual. Você imagina, você muda de cidade, você vai lá, o espírito guia seu vai falar com o responsável daquela cidade. Olha, a minha tutelada vem aqui, viu? Ele diz: estou sabendo. Como que o senhor está sabendo? Eu sou responsável dessa cidade que conversou com a responsável da cidade sua. No dia que ela pensou em mudar, já entrou o nome dela aqui na nossa lista e a gente vai estudando as pessoas que vêm para cá. Que bairro vai encaixar melhor a energia dela? Algum tem que ir para um bairro meio, como que dizer, cheio de adversidade para ela aprender. Se a vibração de sintonia que ela cultiva é a mesma que ela quer continuar cultivando, porque para ela vai ter reservado esse tipo de ambiente, aonde aquela forma de pensar, de tratar os outros, predomina.
Então tem gente, né, para todo lado precisando de um super-herói, né? E que é mais super-herói que Jesus e os seus ensinamentos? Não precisa de outros. A gente não está aqui para salvar as pessoas do passado, mas iluminar o presente. E dessa forma, ver tudo se modificar para melhor. Mas não. A gente prefere, a partir do que observou, se sentir mal. A primeira coisa que deveria policiar é a sua forma de se sentir em relação ao que acontece. Você não faz isso. Você comete erro. Aí, quer que os outros façam as coisas certas, minha neta. Que cabeça é essa? Olha, eu erro. Olha, vou dar um exemplo. Eu tenho que dar 3 passos para chegar no C. Os 3 passos que eu dou para chegar no C, eu cometo erro. E quando eu chego no C, eu peço para você parar de errar. Mas é um completo absurdo. Que só você que não veja, minha neta. Então, por isso que dizem, né? Olha, tem um dedo apontando para fora e 3 apontando para a gente, né? Minha neta, a avó está querendo educar você a entender de uma vez por todas que o que você sente não tem que estar ligado ao que acontece no mundo. Você age com ignorância, o mal se manifesta. Porque o mal não existe. Ele é só a ignorância em ação. E daí você, colocando a ignorância em ação, vai criticar o outro de ter colocado a ignorância em ação. Olha só. E aí quer que a ignorância deixe de... o mal, né? Que a ignorância em ação deixe de existir no mundo. Não é hipocrisia isso? Pare de se afligir com aquilo que acontece no mundo. Tenha neutralidade, que é filha do amor próprio e o amor ao próximo. E se for para sentir alguma coisa, sinta amor e compaixão. Compreensão pelo tempo de cada um. E ancorando a luz no mundo, aí sim você vai ser uma força positiva de mudança, que a todos abraçará e convidará à reflexão saudável, salutar, iluminada. Porque aí você escreve uma coisa, você acende a sua luz, a outro lê. Tudo que é bom dura o tempo suficiente para a gente se conhecer. Viu? Gostei dessa frase. Ao estar fugindo da luz que você realmente é, você está mais morto do que vivo. Se você é filho de Deus, e se as paragens espirituais de evolução incompreensível para o humano de hoje é o lugar da onde você veio para onde você tinha que voltar, e você prefere ficar em universo de prova e expiação, no universo material, preso aqui, sempre buscando satisfazer um desejo com as coisas que só se encontram aqui, você fica reencarnando. É um tipo de morte, né? Porque você esquece a sua verdadeira luz e fica estagiando lá. E para que ficar nesse meio? Porque lá é onde você quer explorar o não ser consciente da luz que carrega. E pronto, é um desejo seu, uma decisão sua. Mas aí você vai para lá e volta, fica na roda da encarnação. Então, ninguém tem pressa de você voltar para um lugar de espiritualidade de luz, né? É você que decide. Só que quanto mais você se afunda, mais depois difícil é para você voltar. Olha que interessante, né? Passa a semana, você come tudo que é ruim, depois tá cheio disso dentro de você, de coisa ruim. Aí o que você vai colocar para fora? Coisa boa? Não é. Então tem gente que só vê o lado ruim e esquece que o dia nasce todo dia, mesmo depois da pior tempestade, e que uma página terminada
É uma página virada. Ela deve ser virada, porque senão a nova não chega. E aí você não vai poder escrever um novo dia, uma nova história. Viu? Ficar brigando com a vida é igual gritar com a chuva. Não muda nada. Ela continua caindo. Ela fala, essa doida. Deus mandou eu cair, eu vou cair. Quer gritar, você grite. É desperdício de recurso, mau uso da inteligência. A própria chuva vai falar isso pra você. Ai, olha, você falou isso do meu filho. Ele achou ruim? Não, ele perdoou na hora. Mas eu não gostei e ela vai pagar. Ai, minha neta, você quer ser obsessor encarnado? Eu não, vó, vira essa boca pra lá. Ai, mal, você quer que os outros paguem? Guardou raiva, planeja a vingança em cima de uma coisa que a própria pessoa que era quem tinha que se sentir ofendido, porque foi direcionado a ela, né? Ela perdoou, porque que você vai levar isso para casa, tomar esse veneno? Ai, vó, a senhora falando assim, eu pensando bem, não vale a pena mesmo. Ai, quanta coisa que eu faço, vó, sem pensar, quando eu vejo, eu acho que eu tô indo para frente, eu tô indo para trás e para baixo. Não se preocupe, vire a página. Não olhe para o passado, a não ser para aprender, né? Aprenda com o passado, olhe para frente e modifique a sua conduta. É a melhor coisa a se fazer. O amor próprio te chama, ele fala, vem, vem. Você fala, agora não, depois, em algum momento. E fica repetindo aquilo para si mesma, que eu sou fraca, que o que eu faço com ansiedade. Olha, a gente anda com vício porque nele vê um grande amigo. Então não é porque você não sabe como sair de uma situação que não tem saída. Mas você, olha, você tem um potencial ainda desconhecido. É esse crachá que você tinha que colocar. Porque não acessou a própria inteligência e nem colocou em movimento as forças do bem na companhia do amor próprio. É isso, vó, é isso então, é isso, minha neta. Pronto, agora você entendeu. Faça isso, viu? E você vai ver que não tem um vício que te segure, mas nenhumzinho. Não tem. Você tem que amar o próximo, esse é o seu papel, por isso que você reencarnou. Você tem que se amar, esse é o seu papel, é por isso que você reencarnou. Se não se permitiu cursar essa matéria na juventude, olha, quando a gente chega na idade que a avó tá, na idade que você tá, não importa nem a idade que você tá, né? Na idade que você tá, já é a hora de fazer um curso intensivo de tudo o que você já deveria saber, né? E já deveria estar automático e manifestado nos seus hábitos, na forma de hábito na sua conduta, né? É verdade. Aí você nada, né? Nada, mas nada. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã você vai se treinar. Daí vem outra aprovação, pega você desprevenida, fraca, e você é a primeira a se ajoelhar. A primeira a dar mau exemplo. A primeira a ter falta de estabilidade emocional e psicológica. Basta disso, minha neta. Deixe de ser sua própria inimiga. Ame-se, perdoe-se. E em cada momento, pense com a consciência e identifique quando é a mente falando, viu? Ai, vó, como que fazia falta eu ter essa consciência de que a mente vai falar toda vez. Ela não é minha inimiga, ela está me educando, ela está me treinando a conquistar a mim mesma para o bem e para a paz. Então, eu vou tomar ela como companheira, mas não vou escutar ela. E dessa forma, vou brilhar. Você tem que educar o seu corpo, ele é uma criança, ele não vai sair da inércia em que se encontra. Você não acha que você está sendo inteligente, ignorando o que tem que consertar, porque você não está. Todos terminam mal quando permitem conduzir o carro do discernimento seu próprio
há um pecado capital. Todos terminam mal. Mas se eu pintar de bonito uma conduta errada, todo mundo vai sorrir. Vai pela aceitação e o amor que as pessoas têm pelo você. Mas lá dentro, o aperto no coração é por estar vestindo uma personalidade que já não te serve mais. E quando aquilo que você come não é verdade, olha, vai dar indigestão. Se a fonte do rio é suja, o rio inteiro é sujo. Mas se a fonte do rio é limpa, o rio inteiro é limpo. Aí o que a avó falou? Não adianta você estar lá na frente limpando a sujeira do rio, se a fonte está suja. E a fonte do rio é você se educar, que o que é errado não se deve fazer, se deve descontinuar urgentemente. Urgentemente. E se essa pessoa tivesse visto a conduta como errada, ela não veria os passos necessários para sair daquela vibração de sintonia como um esforço que se faz. Antes, e pelo contrário, ela diria, é errado, não faço mais. E o preço a pagar nem é tão caro. Mais caro seria continuar no erro. Ah, não estou com muita saúde, mas alguma saúde você tem. E por essa, se agradece também. Viu? Agradeça, viu? O que você mais alimentar durante a vida é a vibração sua que vai predominar depois da morte. Pegou dinheiro, trabalha para devolver. Na primeira oportunidade, devolve. Olha, se você não pode ser bom exemplo, mal você não seja, né? Não é isso que você aconselharia a alguma pessoa? Ai, vó, com certeza, viu? Ah, eu já aconselhei alguém assim. Ah, a vó sabe. Você para aconselhar é a melhor pessoa, né? Aconselhar os outros, né? Mas tudo o que acontece pela vontade de Deus. E quando não acontece, também é pela vontade de Deus. Para que os humanos aprendam a ter maior amor ao próximo, maior humildade, tolerância, resignação e fé. Então, o que é dos outros, fique como que dizer, na sua custódia, só o tempo mínimo e necessário. Pegou dinheiro, trabalha para devolver. Na primeira oportunidade, devolve. Que somos nós todos, né? Um tipo de imprensa, porque a gente vê uma coisa e relata, nem que seja para o nosso próprio coração. Relate a verdade. O outro fez o mal porque é ignorante. Precisa de educação, de bom exemplo. Viu? Não dê mais peso e maldade de nossa parte. Até porque nenhuma religião ou valor ético e moral insta ou inspira que hajamos dessa forma, com maldade, pesando a mão contra aqueles que agem na ignorância. Olha, a gente é sempre jornalista, né? Porque o jornalista é aquele que conta a história do que está acontecendo. Então você veja com bons olhos o que acontece. E ao falar, seja pacificadora, viu? Ah, eu sei que as pessoas, só elas passando por aquilo que elas fazem os outros passar, que elas vão ver que não é bem por aí, né? O tomate podre é a filosofia de vida das pessoas, de que é vantajoso passar os outros para trás. E quem acaba comendo é quem nisso acredita. Pode ter certeza, escreva isso, é verdade. Deixai as crianças que venham a mim, quer dizer, não se interponha no caminho de ninguém. Não impeça ninguém de encontrar luz, de progredir, de encontrar Jesus, ou buscar Jesus, ou de se encaminhar para o Cristo e para Deus. Você plantou, você vai colher. O que você quis para o outro, vão querer para você. Você tirou vantagem do pobrezinho, vão tirar vantagem de você, porque você vai ser o pobrezinho em algum momento, porque ninguém consegue ficar atualizado todo o tempo. Daí você fala, mas me manda para um planeta melhor. Daí o guia só vai olhar para você assim e vai dizer, o planeta melhor é chato para você. Ah, e por que você diz? Porque lá as pessoas são disciplinadas. Porque lá as pessoas não ignoram. Não tem espaço para as ignorar a própria luz, a própria grandeza.
Então elas vão estar sempre amando, vão estar sempre querendo o bem próprio, o bem do próximo. Você vai falar, é isso que eu quero. Ué, se é isso que você quer, você teria vestido isso nessa encarnação. Você não vestiu isso. Olha para sua energia. Daí ele levanta um espelho assim. Aí você olha a sua verdadeira cara naquele espelho. Olha para a lua. Aí você olha. Você tá vendo que tá metade escuro e metade clara? Então, é igual você. Você podendo expurgar toda essa ignorância que você veste de quem você realmente é, decidiu por não. E agora você carrega essa ignorância. Você vai num lugar de luz, fazer o quê? Na hora que você se despedir e vestir da roupa de núpcias com Cristo, aí pronto. Aí você vai, olha, você vai ter mais de um planeta para você ir. Você vai poder escolher que planeta que você vai ir. Viu? Aí você vai atrás de alimentar o que aprendeu ser uma necessidade básica, que não é nada de necessidade básica, né? Coisa que ontem mesmo você nem sabia que eu queria, hoje você não consegue viver sem, minha neta. Se até hoje você não teve, não foi necessidade básica, né? Então você pode sim esperar, pode sim ter paciência, pode sim descobrir como alcançar. E fazer de uma forma que não prejudique ninguém, né? Ai, vó, a senhora fala, parece tão óbvio, e é óbvio sim, viu? Pratique isso. Ai, que encontro lindo foi esse, né? Ai, eu gostei tanto. Cultive o amor. E viverás a serenidade sempre, viu? Porque não tem mal que alcance o outro e seja mais destrutivo no outro que na gente mesmo. Não tem. A hora que eu olho pro perigo que tem na rua, e eu lembro que eu sou um espírito imortal, se esse corpo falece, o outro continua vivo. E qualquer circunstância que me acontece de adversidade na rua, eu vou ter uma oportunidade de amar o próximo. É dessa forma, elevar a luz no meu espírito, que é a maior riqueza que alguém pode levar da Terra. Ninguém vai pedir que isso aconteça, mas em toda adversidade tem a oportunidade de somar luz ao seu espírito, praticando a caridade. Escreva isso. Olha essa frase, ou que você lembra ela na rua, ou numa conversa, ou num almoço, ou na visita do amigo, ou quando você vai em algum lugar. Nossa Senhora, você vai estar bem munida de tudo que você precisa para sair de lá com mais luz do que a luz que você entrou. Em qualquer momento a gente pode se despir de tudo que construiu e sabe ser errado. E ao se arrepender, a luz não vai julgar quem você foi no passado. Apenas te receberá com os braços abertos para o descanso derradeiro nas mãos de um anjo de luz. Ai, eu fico emocionada até um pouco, né? Que história assim mais profunda é essa que toca o espírito e a alma da gente, né? Ai, a gente acha que quando faz uma maldade para alguém, a nossa casa continua limpinha, mas não continua não. A hora que você tomar banho de noite, eu posso sair, né? Sai, vó. Mas o histórico espiritual seu não sai não, ele fica ali. O que o Cristo ia falar para você? Resolve, minha neta. Resolve isso com amor e pronto. Quando você faz as coisas com compaixão, o lado que fica predominante no você é o de luz. O difícil fica fácil quando a gente resolve por passo. É o primeiro passo. Ai, as pessoas ficam naquela incongruência de querer resultado sem a contraparte do trabalho, da dedicação, do dar um passo de cada vez, de ter uma estratégia e caminhar naquela direção. A gente não percebe, mas a gente espalha semente de imediatismo no nosso mau exemplo quase todo dia. Pare de vender a si mesma que o que não é saudável carrega uma beleza digna de ser desfrutada, de ser buscada, de ser vivida. Porque não é assim. Todos devemos amar todos, não importa a condição onde se encontra, mas não amar a condição em si.
Você não ama uma condição que é destrutiva. Você entende ela e trabalha para dela sair. Viu? O que isso ensina a gente? Que quando algo dói de verdade, você nem se questiona se continuar lá é bom ou é ruim. Você sai. Porque todo mundo quer viver numa sociedade melhor. Mas pouca gente quer ser essa sociedade melhor na qual quer viver. E quem te ama, espera de você o melhor resultado. Sobretudo quando dá tudo para você brilhar. Deus deu tudo para você brilhar. Está brilhando? Tem tanto tipo de vício, né? E o pior deles é ser cego, como que dizer, voluntário. Para as coisas que faz errado, deveria corrigir, não corrige. Aquilo que aconteceu no passado ficou registrado naquela página que você já deveria ter virado. Olha, você acha que está sendo inteligente, não está, viu? Quanto mais você consegue prever os passos futuros, mais inteligente você é. É desse jeito. Porque Deus é Deus de amor. E a ninguém deixa para trás. Vai deixar você? Nunca deixou ninguém. Amar a Jesus só se traduz numa coisa. Escutar os conselhos dele e todo dia aplicar na sua vida. E quem faz isso vai todo dia estar melhor no dia seguinte do que no dia anterior. Na sua fortaleza de agir com compaixão e amor ao próximo. É assim, minha neta. Então, você deve cultivar sempre pensamento de luz, amor e de compaixão. Quando você faz isso, você está sendo a sua melhor amiga. Muitos acham que é um corpo que tem um espírito. Mas na verdade você é um espírito que tem um corpo, você é imortal. E a sua paz reside no nada ser, no nada querer. E isso não se traduz em você ficar sem fazer nada. E você não conquistar no planeta aquilo que corresponde ao grau de inteligência que você já alcançou. E isso antes se traduz em você não se apegar a nada. A resignação, portanto, é instrumento de luta que mantém você sintonizada com as esferas superiores, com os espíritos de luz. Aberto à intuição do alto, você vai saber o caminho a trilhar. Você já não vai mais estar perdida. Quanto mais você consegue prever os passos futuros, mais inteligente você é. É desse jeito. Porque é desse jeito. Você está sempre alimentando as coisas nesse mundo. Se você alimentar as coisas ruins, elas vão crescer, minha neta. Então, a bondade desse entendimento pode sim virar tropeço. Mesmo quando nasce do coração. A ignorância faz você que é uma pessoa boa agir de uma forma destrutiva, que daí depois, a hora que você se dá conta, você fala, gente, eu não queria ter feito isso, né? E todo sentimento negativo que você tem mora aí. Não se querer aquilo que você não pode ter acesso agora. E a gente mesmo corta a própria asa, na maioria das vezes, né? Por causa de egoísmo, por causa de ignorância. Depois não levanta voo, não sai do lugar e você pergunta por quê. Então não importa por onde que você vá, o quadrinho do conhecimento você tem que buscar. Lembranças da alma com Bob Sentina. A dor que te visita não vem pra castigar. É lição da alma que chegou pra te acordar. Se a vida te aperta, não grita, sou vítima, não. Ergue a cabeça, meu filho, Deus te quer em evolução. Chorar é humano, mas estagnar é opção. O espírito cresce é na renovação. Se o fardo tá pesado, não se faz de coitado. Convida a prece e caminha lado a lado. Espírito forte não espera salvação. Trabalha, confia e age com retidão. A dor não é castigo, é um mestre que ensina. Quem só reclama perde a luz da disciplina.
adianta, sou fraco. Se esquece que é alma imortal com pacto. Vieste à terra com missão e bagagem. Levanta e segue, isso também é coragem. O vitimismo é prisão pintada de dó, mas o espírito livre nunca caminha só. Tem mentor, tem anjo, tem luz na escuridão. Basta sair do lamento e agir com coração. Ser forte não é nunca cair, mas sim levantar. E aprender que o tropeço é um jeito de ensinar. O evangelho é bússola e a dor é um mapa, mas o espírito desperto os olhos não tapa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos.